Bom, galera, esse daqui é o primeiro episódio de pode-se dizer um podcast, né? Nós vamos começar a receber algumas pessoas aí no futuro, onde a gente vai falar da Red Pill um pouquinho melhor do jeito que é falado vamos dizer, no mainstream da Red Pill, vai. Porque assim, acho que todo mundo concorda que a galera só fala de relacionamento. Isso, para nós, né, daqui do Telegram, isso já saturou. A gente precisa de muito mais do que isso, e é isso que a gente vai discutir aqui, né? Então, temos eu, Miguel Sigma, e o nosso Keano da Real aqui. São os dois que basicamente encabeçaram aí a Irmandade Sigma aqui do Telegram, que vai estar o link aqui na descrição para vocês, se quiserem entrar, né? E a gente vai discutir um pouquinho hoje da introdução do que é a Red Pill para nós, né? Que somos, vamos dizer assim, o submundo, né? desse quesito, e algumas coisas da questão da educação masculina que pouco é falado, na verdade, né? Se apresenta aí, Keano, para nós. Certo. Prazer aí, gurizada. Eu sou o Keano da Real. Eu conheci a Red Pill tem poucos anos, né? Eu não venho do período da Real, do Orkut. Eu vim um pouco depois. Mas eu absorvi ali um pouco das leituras ali, tanto de Nessa Anitta, como de outros autores aí da Red Pill, né? A princípio, assim, cara, é bom a gente fazer esse podcast, essa live aqui, porque a Red Pill é muito deturpada no meio masculinista, né? Principalmente no YouTube. A gente vê aí vários caras reconhecidos aí pela machosfera, e com o passar do tempo os caras acabam se desvirtuando e acabam falando um monte de bobajada e acabam distorcendo o que é a Red Pill, né? Então, a princípio, a ideia que nós temos da Red Pill vem lá do filme da Matrix, né? Aquele do Keanu Reeves, lá de 99. E ali vem a ideia, né, da pílula vermelha. E essa ideia remete à caverna de Platão, né? Seria uma modificação, né, da caverna de Platão, onde o homem ele tem o Neo, ali tem a opção das duas pílulas, né? A pílula azul, que deixa ele no mundo da fantasia e vivendo à base de inverdades, e a Red Pill, que mostra o lado obscuro, né, das coisas, a realidade, né, que a gente não costuma enxergar, né? Então, até isso aí é um tópico, é um ponto onde as feministas, nas volta e meia, distorcem, né? Porque na narrativa delas, elas criam a ideia que a Red Pill seria uma ideologia, né? Sendo que a Red Pill seria o despertar do homem, Exatamente. né? Mas a ideia que as feministas, progressistas, blue pills tentam nos passar é o contrário, que seria uma ideologia tipo parecida com o feminismo, coisa que não tem nexo algum, não faz sentido algum, né? E a própria machosfera também vem deturpando isso também com o tempo, né? Então é preciso ter muito cuidado, né? Ter uma noção bem clara da Red Pill, porque ela vem sendo modificada e estão modificando a benefício próprio, né? Pessoas querem obter vantagem de alguma forma, estão fazendo isso e acabam deturpando, né, a Red Pill para o meio masculinista. Mas eu sempre que possível venho nos grupos, eu já venho de longa data, né? A princípio, no Telegram eu tenho, acredito, um pouco mais de um ano, né? Eu era do Facebook, e cansado, né, de outras plataformas aí de tomar pau e pau. Eu continuo lá ainda postando, né?
viu dos caras. Mas os caras não se ajudam, né? Esse é o problema. Tem muito blue pill e feminista infiltrado nos grupos e muitas vezes tu passa uma mensagem boa, tem ali um ou dois que conseguem absorver essa informação e entender, e daí vem os caras lá e modificam, porque eles não querem, né, que o homem evolua, né, a tal ponto de não se tornar mais dependente, né, nem deles e nem do sistema, né, que é o que o Morfeu fala lá pro Neo no filme. Exatamente. Mas eu acredito que é referente à Red Pill, eu acredito que a Red Pill é muito mal aproveitada. Eu acredito que a gente usufrua da Red Pill em menos de 15%. Tem muita Eu diria coisa. até menos. Diria até menos, cara. Né? Uns 10, né? Uns 9, né? Por aí, 10 no máximo. No máximo, né? No máximo. Que a Red Pill é uma ideia, um ponto de vista, cara, que dá para expandir, né? Só que o problema é que para expandir a Red Pill, a ideia, as ideias que tem ocultas, tem que ser uns caras muito cabeça, uns caras que leem muito, que tem o conhecimento, né, e consegue enxergar o que vem acontecendo na sociedade. Tem que ser esse tipo de pessoa para conseguir desbravar, né, a rede, porque os caras não aproveitam muito e daí os caras puxam para aquele lado. Nem o profano os caras não estão aproveitando direito, né? Daí tem lá o caso do Belo, aí eles já passam já pro lado do sensacionalismo, né? Que é o que as emissoras e jornais fazem, e acabam perdendo a informação essencial. Tipo, o porquê que aconteceu isso, né? Tem um início, tem um motivo, tudo são etapas. O que virou, que levou a esse final de relacionamento, a traição, né? E o homem atual, ele não se pergunta por quê. Ele só aceita, não, foi por isso, por isso. Ele cria as ideias para facilitar, né? De acordo com o que ele conhece, mas ele não tenta desbravar e tentar entender. Aconteceu isso e isso, vamos separar, vamos dividir os tópicos aqui e tentar entender o que aconteceu. Foi o progressismo, né? Foi isso, foi aquilo. Reúne as informações, monta o quebra-cabeça, né? Os caras não estão fazendo isso. Eles querem informação pronta, né? Então é aquela ideia que os caras não querem pensar. E uma coisa que a Red Pill é muito parecida com a filosofia, né? Ninguém percebe isso, a filosofia. A Red Pill, se a gente for parar para pensar, ela é filosófica. Né? Sim, ela é uma filosofia, né, cara? Né? A ideia de Platão, ela é filosófica, aquela ideia da caverna, né? E a Red Pill não é diferente disso. Só é mais atualizada, né? Tem aquela ideia da Matrix, né? Da sociedade. Né? A caverna é o pessoal ali dentro da caverna, não querendo sair, o cara vai lá, desbrava a superfície, vê que o mundo é muito melhor do que aquilo ali. Ele retorna, né, para avisar os companheiros, amigos. E até tem duas versões, né? Diz que uma versão eles não aceitam, né? Que não aceitam que existe um outro mundo melhor que aquele. E a segunda versão eles não aceitam a tal ponto que, se eu não me engano, eles acabam matando, né, o cara que era desperto, o cara que foi lá, visualizou como é que é o mundo e explicou para eles, né, como é que funcionava, como é que era, e eles, assustados, né, com medo da mudança, acabaram matando ele, até porque provavelmente dentro daquela caverna haviam grupos, né, de pessoas, haviam líderes
Então é sempre aquela ideia do líder, né? Da pessoa mais poderosa ali que domina sobre os outros, que tem o poder. Essa ideia ela não é muito informada na caverna, mas ela existe porque faz parte da natureza humana. Sempre vão haver classes sociais, né? Tem lá o topo da pirâmide, os mais ricos, os mais poderosos, e tem lá a parte inferior, seriam os trabalhadores, os escravos, né? Então é muita coisa assim para se pensar a respeito da Red Pill. Assim, Ela é imensa, né? com certeza. Tem É muito coisa que mais a gente profunda. não faz ideia. Ela é Sim, muito mais profunda, né, do que o pessoal que tá aí no YouTube falando mais dessa questão de relacionamento, ela é, né? E, sim, assim, tudo bem. Eu entendo que essa é a porta de entrada para todo mundo. Foi para mim, foi provavelmente para você, é para todo mundo. Todo mundo a porta de sim, entrada sim, é porque teve alguma desilusão amorosa ou se dedicou muito a alguma menina, tal, e levou daquela menina, né? Claro. Aí a gente sim, fica sim, meio sem verdade. entender, né? A gente fica meio sem entender assim, poxa, mas eu fiz tudo que me foi falado para fazer, tudo que eu aprendi com filmes, até dentro de casa mesmo, ser um cara legal, ser um cara bom, dar atenção, ser compreensivo, fazer a vontade dela, tal, e deu tudo errado, eu tomei tão feio assim. Por quê? Aí o cara vai e conhece a Red Pill. A gente pode ser que ele tenha sorte de conhecer alguém sensato, como a gente conhece o Ricardo do Projeto Conselho, ou até mesmo o Júnior, o Miguel, tá, né, que são os mais Sim, famosos hoje. Pode ser que ele tenha a sorte de conhecer alguém sensato que vai botar as ideias dele no lugar, ou ele vai ter o azar de ter um outro revoltado falando um monte de besteira e botar mais revolta na cabeça dele. Isso é perigoso, né? Isso é bem sim. perigoso. Por exemplo, quando eu conheci o mundo da Red Pill, já faz muito tempo já, eu conheci basicamente desde 2016, 2017, meados assim, sabe? Né, dessa época. Boa. Já estava nascendo já. E a minha porta de entrada foram os livros do Nessa Halita, pra você ter uma ideia. E Com detalhe, certeza. naquela época eu já era casado, tá? Naquela época lá eu já era casado. E todo mundo fala, porra, mas como é que o Red Pill pode ser casado? Eu falei, cara, a Red Pill pode ajudar você a melhorar seu casamento de uma forma impressionante que você não tem ideia. Porque ele ensina Sim, você a lidar com as peculiaridades da natureza feminina, que a gente vai falar aqui já já, né? Eu, só para dar uma breve ficha minha aqui, eu já tenho 38 anos, eu sou casado já há 10 anos, né, no caso. Sou sim, artista marcial, professor de atividade física, de várias atividades, crossfit, calistenia, jiu-jitsu, muay thai, enfim, eu sou a educação, a parte da educação masculina física, eu consigo, né, manjar aqui, já consigo sim. orientar a galera, né? Então, assim, eu já era casado naquela época, li os livros do Nessa Halita e, assim, parece que aquele meme do cara fazendo a luz explodir da cabeça, assim, sabe? Apareceu para mim. Eu comecei a Sim, entender a natureza feminina, né? Só que isso foi a porta de entrada, porque a partir dali eu comecei a buscar um entendimento mais profundo sobre tudo. Eu falei, se eu acreditava num negócio que era a natureza feminina, eu acreditava que ela era aquele negócio do ser de luz, pronto a amar e a cuidar, incapaz de fazer mal. E não é muito mais profundo que isso. E as outras coisas, como é que será que são? A partir dali eu tomei a Red Pill de verdade. E aí eu comecei a entender como é que o sistema à minha volta funcionava. Que em vários outros episódios da série a gente vai falar aqui. Porque nós aqui desse submundo do Telegram, né, vamos dizer assim, a gente entende como é que o sistema quer escravizar você. E como que a Red Pill me livra dessa escravidão. Me livra de servir 100% como um NPC. Porque, assim, de certa forma, nós estamos inseridos na sociedade, a gente acaba tendo que ter certas práticas que vai obedecer ao que o sistema quer. Mas não 100% de forma como os outros lá fora, o pessoal Blue Pill, obedece.
certo? A Red Pill ajuda você a fazer isso, a não obedecer tanto assim o sistema e se preparar quando a desobediência civil for uma obrigação. Que aí você vai ter que escolher um lado, aí você vai ser ou um controlado que vai ficar respirando o gás que eles querem que você respire e comendo os insetos que eles querem que você coma, ou você vai ser um dos que vai se rebelar e vai acabar indo para certa resistência com o conhecimento que eles não querem que você tenha. Isso é Red Pill. Eu costumo falar que a Red, ela se assemelha às camadas da internet, sabe? Você tem o Blue Pill, que tá lá no HTML, normal, e aí você começa, quando você entra através do servidor Tor, você começa a ver as camadas da Deep Web, e cada camada que você vai descendo, pior a coisa vai ficando, certo? Então você tem aí eu pelo menos categorizo assim, aquela camadinha que é a Onion, que é a primeira, é a dos relacionamentos. É quando você descobre sobre a natureza feminina. Que é o quê? Nada mais é, resumindo do que todo mundo fala, é que isso é uma coisa, quando a gente fala, é uma coisa perigosa de ser mal interpretada. Mas nós aqui já temos o necessário para interpretar de forma correta. A natureza feminina, ela é simples. Ela é egoísta, egocêntrica, utilitarista e incapaz de amar algo ou alguém além de si mesma. Esta é a natureza feminina. Ela pensa em si mesma, para si mesma, o tempo todo. São poucas, bem poucas as mulheres que lutam contra a natureza. Da mesma forma que o nosso profano masculino também existe. A natureza masculina é o quê? Eu quero comer todo mundo e fazer a minha semente para tudo quanto é lugar. Essa é a natureza masculina. E a força ainda por cima, se for preciso. E são poucos os homens que lutam contra a natureza masculina. Então isso não quer dizer que, por eu ter falado da natureza feminina como é que ela é, que todas as mulheres vão ser assim. Isso não quer dizer isso. Tem algumas que vão entender que isso é animalesco e deve ser combatida. Ela deve lutar contra a natureza. Mas a maioria hoje é incentivada a abraçar essa natureza. Por isso que hoje os relacionamentos estão tão inviáveis dessa forma, porque é um nível de egoísmo muito grande, que não é de hoje que a gente já escuta assim, eu não quero homem, eu não preciso de homem para nada, eu pago minhas contas. Falo, mas você só ia querer um homem então se você precisasse de alguém para pagar suas contas? Olha lá, o utilitarismo, certo? O egoísmo que a gente vê, elas têm o egoísmo e o egocentrismo, que é tudo sempre elas, para elas e por elas o tempo todo. Tem que ser o centro da atenção e tudo tem que estar servindo elas. E outra frase também, outra coisa também que prova que a natureza feminina é incapaz de amar algo ou alguém além de si mesma. Hoje, a maioria apoia o aborto. Elas querem, para se livrar da responsabilidade, matar os seus próprios filhos. Para se livrar da consequência, elas querem matar seus próprios filhos. Isso quando a gente fala dessa forma, isso é um absurdo, né? Imagina falar pra você assim, Ken, a minha esposa vai dar à luz ao filho, mas eu não quero criar uma criança, então eu vou matar ele. Não é um absurdo isso? É, muito, demais. E apoiar o aborto é isso. É matar uma criança para fugir de responsabilidade. É simples. Aí eu pergunto, se uma criatura que é capaz de matar o próprio filho para fugir de uma responsabilidade e não ter que cuidar de nada, o que ela é capaz de fazer com você então? O que ela vai ser capaz de fazer com você? É essa percepção na primeira camada, vamos dizer assim, da natureza feminina, é aí que a galera começa a revolta. É aí que o pessoal já se revolta, porque o mundo do cara desmorona, né? Se a mulher ela é capaz, cara, de matar uma criança para fugir da responsabilidade dos próprios atos, ou simplesmente porque isso vai atrapalhar a vida dela, imagina o que ela é capaz de fazer com você então. Eu acho que não tem red flag maior uma mulher, né, que ela ser a favor do aborto. Se ela é capaz de matar o próprio filho para fazer alguma coisa contra você, não custa muito. Não vai custar muito. Isso já cai também aquela questão de que mulheres são amorosas e cuidadosas. Não, elas não são. Elas são, por natureza, incapazes de amar algo ou alguém além de si mesmas. É só se ela lutar contra essa natureza que ela vai conseguir, né? Tem isso aí.
É assim, e beleza, a gente tem toda essa questão aí, né, que envolve os relacionamentos, tal. O cara vai ali nessa ranita, vai ver outros Red Pill falando sobre como se portar na relação, tal. Mas o bem da Sim, verdade, cara, que eu acredito que o cara ele só vai conseguir levar bem uma relação a partir do momento que ele for individualista, de certa forma assim também. Por quê? Ele tem que estar voltado para o seu próprio desenvolvimento e somente para si mesmo. E se caso, concordo. lá na frente, as coisas estiverem favoráveis e ele encontrar uma mulher que de fato vai dar todo aquilo que ele colocou como, que ele estabeleceu como parâmetro, né? Do que ele gostaria que uma parceira tivesse e tivesse disposta a construir uma vida junto dele, aí por escolha dele, ele se uniria com ela. Caso Sim, contrário, ele tem que ser suficiente para si mesmo, certo? E isso é uma coisa que a Red Pill ensina para quem com começa a certeza. estudar de forma mais profunda. Você só é suficiente para si mesmo se você tem um objetivo muito maior do que você, ou um objetivo muito maior do que qualquer outra pessoa para você atingir. Por quê? Boa. O homem sem objetivo, ele realmente é um inútil, certo? E se você tem um Certo. objetivo forte e sólido para si mesmo, você não tem tempo para perder com outras coisas. Só que aí que tá um pulo do gato também. Quando a gente fala que o homem tem que ter um objetivo, a primeira coisa que bate na cabeça da galera, ganhar dinheiro, ficar bilionário, ser o novo Elon Musk. É a primeira coisa, né? Isso, isso é o que o sistema quer que você pense. Porque você vai Com perseguir certeza. algo praticamente impossível de conseguir e você só vai servir as elites. Aí a Red Pill ensina o quê? Quando a gente fala sobre um objetivo, seja ele qual for, se o seu objetivo é morar no meio do mato, vivendo do que você planta e cria, então lute por isso e faça com excelência. Se o seu Sim, objetivo é ter uma moto e uma barraca e cruzar o mundo com essa moto, então faça, mas faça com excelência. Assuma a responsabilidade e faça aquilo que você estabeleceu como meta. É isso que a Red Pill ensina, certo? E aí, conforme a gente vai se aprofundando mais e mais e mais, né? Tudo bem, a gente vai falar ainda em outros episódios sobre a Red Pill política, a Red Pill filosófica, a Red Pill da própria existência, porque, putz, tem coisa pra cacete pra gente falar, né? bah, é uma infinidade, né? Infinidade. Quando você começa a parar para pensar na verdade que te escondem, e hoje com a internet você consegue descobrir muita coisa, cara, você fala, nossa, tudo que a gente vive é uma grande mentira, é uma gigantesca mentira. E por isso que eu Sim, falo, a Red Pill não é para todo mundo, porque não são todas as pessoas que vão aguentar a verdade, certo? E principalmente, uma coisa que eu acho que o pessoal do mainstream Red Pill tá falhando demais, demais. Tá deixando a mulherada entrar e tá deixando elas colocarem as ideias delas. Isso tá sendo um erro porque a Red Pill um não foi erro, né? feita, a Red Pill não foi feita para a mulher. E vou explicar por quê. A Red Pill ela trata da verdade racional. Ela é difícil de engolir, porque certas Sim, verdades quando você descobre, você tem que lutar até para não se matar. Você fala, meu, eu não tenho saída, então. Como é que eu vou. O 38 falou isso, né? Que quando ele descobriu a verdade mesmo das coisas, ele teve vontade de se matar. E acontece mesmo. sim, Algumas pessoas passam por isso, caem numa rede fodida, a gente acaba se deteriorando, assim, no pensamento negativista pra cacete e tal. Só que quando você passa dessa fase, né? Quando você começa a passar dessa fase aí e tal, aí que você vê quem foi o garimpado pela Red Pill, porque a maioria volta para a plantação. A maioria vai acabar voltando. São poucos os que sim. conseguem digerir a Red Pill, e eu vivo falando, o homem ele deve entender a realidade, encarar a realidade e aprender a jogar com a realidade. Só que, por que eu falo que a Red Pill não é para mulheres? Porque as mulheres interpretam a realidade conforme o que elas sentem, não a realidade em si, na parte racional. Sim.
Elas acreditam no que sentem e não no que veem ou que não vivenciam. Então, como é que uma pessoa que acredita no que sente, que só age com emoção, vai conseguir entender a Red Pill? Vai conseguir, de fato, viver a Red Pill? É difícil, né? Não tem como. Sim, Tem. Porque realmente. existem muitas coisas que a gente vai falar aqui ao longo do tempo que é amargo pra cacete, e nem eu e nem você nós gostamos de ouvir isso, é certeza. A gente não gosta de ouvir a realidade. Verdade. Cada vez que a Red Pill vem com uma realidade na nossa cara, é mais uma porrada que a gente toma e fala, porra, não acredito, mais isso. Sim. É bem essa. Só que eu ainda prefiro experienciar esse gosto amargo do que ficar sendo um iludido. Ainda prefiro. Certo? Sim, sim, com certeza. E aí que eu quero dar só uma pincelada, vamos dizer assim, né? Uma explanada só sobre o que a gente trata como educação masculina, tá? Você, porque assim, a maioria de nós crescemos sem pai. Eu sou um dos que cresceu também sem o pai presente, né? Que Sim. basicamente a educação masculina quem me deu foi a Red Pill, foi a vida e a Red Pill em si, né? A Red Pill é a vida. E eu vejo isso falhar bastante. Que eu vejo a molecada, não só a molecada, tá? Tem gente até da nossa idade aí na casa dos 30, vai atrás do conteúdo Red Pill justamente porque não teve uma educação masculina. Foi criado pela mãe. E carece de ter toda essa educação masculina. Então, assim, eu acredito que a educação masculina ela gira em torno de 4 pilares, tá? Que é a educação física, a primeira de todas, a educação física, a educação psicológica, a educação filosófica / religiosa e a profissional. Detalhe, percebeu que eu não falei de mulher em momento algum aqui? Sim, eu falo mesmo. Por quê? Porque isso é secundário. O cara tem que se constituir nesses 4 pontos primeiro, antes dele pensar em qualquer outra coisa na vida. Seja mulher, farra, curtição, qualquer coisa. Antes dele pensar nisso, ele tem que se constituir nesses 4 pilares. Certo? Você teria algum outro para acrescentar, alguma coisa assim? O que você acha? Tu falou praticamente ali, de forma diferente, as etapas do desenvolvimento pessoal, né, que eu retratei ali no meu livro, ali, no Manual do Homem, que as 3 etapas para o desenvolvimento pleno do homem seria o desenvolvimento físico, o desenvolvimento mental e o desenvolvimento espiritual. Né? Esse triângulo, né? Essa triangulação seria a forma do homem chegar no seu auge, no máximo, né? Através desses atributos. Então, o físico seria através de exercícios, musculação, o mental seria através de estudos, seria a busca ali pelo conhecimento, leitura, né, de livros de qualidade. E o espiritual, ao meu ver, seria a busca por uma maior conexão com Deus, né? Mas deixando de lado o meio religioso. No caso, a pessoa pode até ler a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, para tentar entender como é que funciona o jogo, mas sem ter sem ser um igrejado, alguém que vai na igreja, né? Eu acredito nessa ideia que o homem ele não necessita da religião para se conectar com Deus, entendeu? Muitas vezes o fato da gente conversar com ele, buscar, confiar nele, já nos dá essa força, essa energia, que é uma forma dele se conectar com a gente, né? Muitas vezes a gente está num problema ferrenho, né? Já aconteceu comigo várias vezes, de estar assim num problema assim no mato sem cachorro, sem ter meios de solução, e de eu falar, bah,
Deus me ajuda a resolver esse problema e a coisa se resolve, entendeu? Só que Sim. o que acontece com as pessoas? O ser humano é um bicho ingrato, certo? Quando a gente tem um problema resolvido de uma forma misteriosa, né, que Deus age assim, a gente esquece que a gente pediu ajuda para Ele e, tipo, não agradece, não direciona aquilo, ó, obrigado, né? Foi Ele que resolveu nosso problema. A gente faz de conta que a gente não pediu ajuda, ou a gente esquece por algum motivo que eu não sei explicar o qual, né? E a gente acaba sendo ingrato porque a gente não agradece aquele que nos ajudou, entendeu? A gente pensa que a gente tá sozinho, mas a gente nunca tá sozinho. Eu acho que isso é uma coisa muito importante que o meio masculinista não valoriza.